Salve, galerinha! Chegamos, né, à nossa última parte da revisão sobre os presidentes para vocês poderem jogar o baralho de vocês. Então, assim, lembrando, gente, como são presidentes mais conhecidos, né? Aí sempre aparece, né, sua visão política. Vamos lembrar de manter o respeito, né, independente da nossa percepção política, foram os nossos presidentes, né, e a gente está aprendendo a história do nosso país. Nós sabemos que a política, ela infere muito, né, na relação do nosso país, de como ele, né, está inserido na relação global. Então vamos lembrar sempre de manter o respeito, né? Não é a minha visão política, é a visão política histórica desses presidentes, né? Tentar respeitar o que o coleguinha pensa. Então, né, sugiro para vocês o documentário novamente, 8 presidentes e um juramento, né? Acredito que ele traz para vocês uma percepção, são recortes históricos. Então, dê uma olhadinha quem não deu. Vamos lá. Começando, então, teve, após o regime militar, a ditadura militar, teve eleições indiretas e foi eleito o senhor Tancredo de Almeida Neves, que ficou muito doente e, após várias cirurgias, veio a falecer. Né? Ai, desculpa, a Adobe, né, tá tirando sua sonequinha da beleza aqui, ó. É assim. Então, com a sua morte, assume o seu vice, o senhor José Sarney, né? José Ribamar de Araújo Costa. Depois ele trocou o nome dele para José Sarney. Ele é do Maranhão. Ele vai ser o primeiro presidente após a ditadura militar, então, né? Com a morte do senhor Tancredo Neves. Vai fazer a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição cidadã, nossa Constituição até o momento. Direito a voto para analfabetos, né, facultativo de 16 a 18 e obrigatório após os 18 anos. Lançou o Plano Cruzado, né, para tentar conter a inflação do Brasil, que estava assim muito grande e exacerbada. Né, vai criar, o Plano Cruzado não vai funcionar, vai criar o Plano Bresser, né? E logo após o Plano Verão. Então eram tentativas, né, para tentar colocar a economia brasileira no eixo. A Constituição ela vai trazer vários benefícios, né? Vai trazer vários direitos, né, principalmente para os nossos indígenas e também, né, para a nossa população afro-brasileira. Em 1987, a nossa inflação vai quase chegar, né, a 400%. Então, assim, né, algo assim inimaginável para nós que nascemos posterior a essa data. Temos daí, né, em 1990, né, em 89, temos uma grande eleição, foi a eleição que mais teve candidatos, né, alguns adoram aí falar que o Silvio Santos, né, era para ser candidato e coisa e tal. Vai vencer o Fernando Collor de Mello, ele era de Alagoas. Ele vai ser eleito com, né, a alcunha de caçador de Marajá. Ele vai ser o primeiro presidente eleito diretamente, né? Porque a última vez que o povo brasileiro tinha votado para presidente era lá com o Jânio Quadros, né? Em 1960. Então agora, né? O povo brasileiro tinha voltado às urnas. Vai fazer o Plano Collor 1, onde ele vai confiscar a poupança dos brasileiros, né? Que tivesse acima de 50 mil. Medida essa que vai ser totalmente impopular, né? Extinção do Plano Cruzado e a retomada do Cruzeiro, né? Novamente tentar colocar, né, a economia brasileira no eixo. Vai fazer o Plano Collor 2, né? Pedindo apoio da população que vá às ruas, né, com as cores da bandeira, né? O verde, o amarelo, e a população vai à rua, né, de preto e com a cara pintada. Vai ser deletado pelo irmão dele e ele vai sofrer um processo de impeachment, né? Onde ele vai ser o nosso primeiro presidente empichado da história.
E também uma característica dele que foi no governo dele que foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o nosso ECA. Com, né, o processo de impeachment, assume o seu vice. Um presidente, assim, bastante negligenciado pela história, mas um bom presidente, tá? O senhor, ele era engenheiro civil e eletrônico, Itamar Augusto Galtiero Franco, ou Itamar Franco, né? Ele vai nascer no mar, né? É o único presidente que não nasceu em território brasileiro e vai ser registrado na Bahia. Logo no começo do governo dele vai ter um plebiscito, diz Lalia de novo falando alto, a volta do Fusca, né, em 1993, vai trocar a moeda, né, para conseguir fazer a transição do dinheiro antigo para o real, né, a URV, criação do imposto sobre movimentação financeira, né, a CPMI-PMF, né, hoje o ministro da Fazenda dele vai ser o Fernando Henrique Cardoso, né, que vai ajudar na criação do Plano Real. Né, lembrando, o Plano Real é do Fernando Henrique Cardoso e não do... é do Itamar Franco, né, e não do governo Fernando Henrique Cardoso. Algumas pessoas, né, confundem isso. O Plano Real vai, né, conseguir estabilizar a nossa moeda e estabilizar a nossa economia. E, né, graças ao seu envolvimento com o Plano Real, vai ser eleito, né, em 1994, né, tomando posse em 1995, o professor e sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Ele vai criar, né, a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ele tem uma política bem neoliberal, sabe? Uma política bem voltada a privatizações. Vai privatizar a Vale do Rio Doce, Telebrás, Eletropaulo, Banco de São Paulo. Né? Vai pagar parte da dívida externa, emprestar dinheiro, né, em 2001 e 2002. E vai fazer em 97 a emenda da reeleição. Até então não era permitido, né, por lei, o presidente se reeleger. Né? Alguns estados era permitido que o governador fosse reeleito, né, mas o presidente não. Em 2001, então, tem novas eleições, vence, né, devido à insistência, vamos brincar assim, o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é de Pernambuco, vai ter 2 mandatos, né? Ele vai também conseguir sua reeleição. Então, em 2003 vai ter o programa Fome Zero, Bolsa Família, né? Vai começar a entrar num lamaçal, né? Que a gente vai chamar de mensalão. Um dos principais nomes dessa história vai ser o José Dirceu. Vai entrar no BRICS, né? Brasil, China, Índia, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? A África do Sul. Programa de Aceleração ao Crescimento, né? O PAC. Educação, o ProUni e o SISU, né? Programa de Desenvolvimento Econômico. Vai ocorrer uma grande crise econômica em 2008 e a Petrobras vai descobrir o pré-sal. E chegamos a 2009, tem novas eleições, e assume em 2010 a nossa primeira mulher presidente. Né? Ela é a mineira, Dilma Vana Rousseff. Assim, a gente não pode, né, esquecer que, né, o Brasil ele é arraigado à ideia, né, do patriarcado. Né? Então, assim, é complicado para uma mulher estar numa posição de destaque. Aumento de investimentos no PSC, cortou os impostos, reduziu taxa básica de juros, a Selic, programa de concessão a rodovias, aeroportos, ferrovias, portos, né? E assim, vai entrar num processo muito grande de pessoas próximas a ela envolvidas em corrupção. E em 2016 ela vai ser empichada por, né, problemas fiscais, né, pedalada fiscal. Quando ela é empichada, vai assumir o seu vice, né, advogado, professor e escritor, Michel Miguel Elias Lulia Temer. Ele nasceu em São Paulo.
ele tinha uma grande impopularidade, porque ele também estava envolvido, né, nas confusões anteriores. Vai ser acusado de corrupção, vai promover uma reforma trabalhista, vai ter uma grande greve dos caminhoneiros, né, vai ter a PEC de 241, que vai congelar o orçamento por 20 anos, intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, vai ser denunciado na PGR por corrupção e lavagem de dinheiro e adoravam a negociação. E daí chegamos ao militar reformado, Capitão Jair Messias Bolsonaro, também nasceu em São Paulo, é o nosso 38º presidente. Vai continuar com a reforma da Previdência, né? Uma política ambiental que vai ser bastante questionada, né? Movimento esse que ainda está em bastante, né, debate nesse momento. Queimadas na Amazônia, vazamento de óleo cru no litoral nordestino, né? Surgimento do PIX, pandemia da Covid-19, assim, né, bastante conturbada. Guerra da Ucrânia, né, que o Brasil ele precisa muito de insumos vindos, né, da Rússia, né, a guerra da Ucrânia, lembrando, entre a Rússia e a Ucrânia. Criação do 13º Bolsa Família, né, devido a problemas da Covid-19 e todo aquele transtorno. Renúncia do Sérgio Moro, que foi um dos, né, dos apoiadores do Jair Messias Bolsonaro, acabando rompendo com ele, né, e saindo da política. CPI da Covid, né, para investigar gastos e tudo mais. E daí nós temos eleições novamente e chegamos, né, ao nosso 39º presidente, o senhor, novamente, Luiz Inácio Lula da Silva, né, lembrando que ele é de Pernambuco. Perguntei para a inteligência artificial o que tinha acontecido, né? Ela só me disse, né, daquele lamentável episódio que tivemos no dia 8 de janeiro de 2023 e que o governo está em construção, né? História é isso, né? A gente está vendo nesse momento a política sendo construída, sendo feita, né? Os impactos da nossa vida. Agora vocês já são adolescentes, futuros adultos e vão cada vez mais conseguir compreender esses processos históricos e como eles estão inseridos, né? E eles interferem na nossa vida. Então, assim, né? Acredito que tenhamos revisado todos os presidentes, só lembrando que república é o período que vai durar de 1889 a 1930, né? Esse período tem a República Velha, que é de 1889 a 1930, que vai ser, né, ter esse nome por causa do Vargas, que vai dizer que tudo que veio antes dele era velho, né? Ou também podemos chamar esse período de Primeira República. Teve 14 presidentes, né? Também temos, né, a República do Brasil, que ela é dividida em, né, Primeira República, daí temos nesse momento 14 presidentes, a era Vargas, né, somente o Vargas que ficou lá por 15 anos, República Populista com mais 5 presidentes, né, ditadura militar com mais 5 presidentes, e o período que nós estamos agora, que nós chamamos de redemocratização, que até o momento nós temos 9 presidentes. O coronelismo, né, aquela prática arraigada lá, né, associado aos coronéis, aqueles donos de fazenda, né, que obrigavam as pessoas a votarem, né, ou troca de favores por voto. Populismo, né, aquele termo utilizado para explicar um conjunto de práticas associadas, né, a políticos, sobretudo aqui na América Latina. Ditadura militar ou regime militar que vai durar 21 anos, vai estabelecer a censura, a imprensa, restrição a direitos políticos. Assim, gente, revisamos todos, né? Então, agora o que resta para vocês vai ser, né, o desafio. Aprender sobre os nossos 39 presidentes. Gente, boa sorte, né? Que vocês tenham um bom momento de revisão.